Aí o senhor tá parecendo muito mais calvinista do que judeu. Vou rasgar o véu e eu vou mostrar pra vocês que o próprio tempo é sagrado. Falou de Colossenses em relação aos tempos, às festas. Não, Colossenses. Não, mas Colossenses é que é outra coisa. Indo pro meio pentecostal. Eu sou o primeiro rabino neopentecostal do planeta. Porque a Bíblia aqui fala, ó, de comidas e bebidas, está falando das leis dietéticas. Depois, está falando de festividades religiosas, ninguém pois vos julgue por causa de... ou os dias de festa. Então note, pastor Rodrigo, que o sábado está incluindo aqui. Senão Paulo cometeria um erro na nossa linguagem, pastor Rodrigo, um erro crasso hermenêutico, de repetir o que ele já havia falado anteriormente. Então não há essa necessidade. Depois, luas novas, que são as celebrações mensais, e depois os sábados, que são os sábados semanais, não é? E aí é possível, não é? Não estou aqui antevendo a resposta do pastor Rodrigo, que ele aborde que este sábado aqui está no plural, sabatot, e vai partir para o sábado cerimonial. Só que nós temos um problema hermenêutico da Bíblia, que o sábado é usado várias vezes no plural, por exemplo, Mateus 28:1, usado no sentido de semana. Então, se você desconecta isso que Paulo está falando, desta sombra, né, que apontava para algo maior, algo superior, porque Jesus disse, e quando nós lemos, não é, a carta aos Hebreus, nós temos 4 descansos ali. O descanso da criação, o descanso da terra, o descanso sabático e o descanso eterno. O escritor aos Hebreus, no capítulo 4, veja que analogia profunda que mostra a superioridade do Cristo sobre todas as obras da antiga aliança. Olha só, temamos, pois, aquele que, sendo deixado a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum vosso tenha falhado. Dá tempo aí? Você tem 30 segundos. Só? Só. Você não tá do meu lado hoje não, mas tudo bem. Hoje eu tô quase meio judaizante. Porque também vos foram anunciadas boas novas, como se Deus... Gostei. Fala de... Já tá vindo pro meio pentecostal. Glória. Eu sou o primeiro rabino neopentecostal do planeta. É mesmo, rabino? Você já ouviu a minha parafuso? Eu não prego, eu parafuso. Já ouviu? Então, se prepara. E aí, Para o Espírito. Concluindo aqui, nós, porém, cremos que entraremos no descanso conforme Deus havia dito. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Na Halatia é diferente. Então nós entendemos aqui que tudo isso, esse descanso que é prefigurado, se cumpre cabalmente em Jesus. E por que então carne sufocada não está nesse versículo? Porque era uma lei, Mirra, lá para comes e bebes, leis de Noa, que você bem sabe, os gentios não tinham que obedecer. Né? O concílio... Não, sim, não tinham. É uma das leis. As leis de Noa, sim. Sim, a casa sacrificada é uma delas. Sim, é o não dilacerar. Preste atenção, o concílio da igreja de Jerusalém é o seguinte: como a igreja, né, é uma igreja judaica no Novo Testamento, isso é inegável, né? O cristianismo brota do cristianismo. A sombra do judaísmo. Exatamente. Né? Então, os gentios estavam sendo obrigados a se circuncidar. E aí Tiago, que é o líder da igreja, reúne a igreja, irmão de Jesus, exato, que morre como judeu, e dá algumas coisas para os gentios. E ele explica em Atos capítulo 15, podemos até depois, Calixto, fazer um debate sobre Atos capítulo 15, sobre essas leis dietéticas. Eu acharia muito bom. Então, tá proposto à rádio um debate sobre Atos capítulo 15. Mas eu não quero monopolizar, mas era uma instrução para a igreja de Jerusalém. Vamos perder de vista o Colossenses. Tá, por favor. Eu vou voltar porque parece que o senhor está fugindo. O senhor tá fugindo. Não, o senhor. Eu vou voltar com o senhor com todo respeito, porque eu lhe amei demais. Vou visitar a sua sinagoga, se o senhor deixar. Como mas assim, eu quero voltar com... A sinagoga não é minha, tá escrito em Isaías 56. Que Bet, Tefilá e Carê... Lecholamim. Pois minha casa... Todos o povo. Chamada de casa de oração para todas as nações. Então, Rabino, a questão é o seguinte, duas perguntas. Israel falhou. Não. Como esse sacerdócio, tudo bem, o senhor vai ter que me explicar o porquê não. Ok. E depois, eu quero que o senhor explique para nós.
Deus descansou. Realmente Deus estava cansado ou o que isso significa aos judeus? Excelente a sua pergunta. Ok? Pergunta de gente inteligente. Vai lá, Rabino. Quero falar do Shabat. Então fala. A gente não tá falando do Shabat como essência. Posso? Pode. Então eu vou tentar ser... Mas não foge das perguntas, não. De jeito nenhum. As minhas eu notei aqui. Me dá teu Eu endereço. vou responder no Como momento que o certo. Goim pode uma numa cumprir, cena. Vamos lá. E tem o Colossenses. Não, mas... eu acho que a gente precisa abordar um ponto que é extremamente importante. Sim, senhor. O que é o Shabat? Eu falei antes da questão do número 7 como centralidade. Ok. É o retorno para nossa essência. Eu compreendo as palavras que o senhor leu em relação a não se prender, ao Shabat não ser o fim. Nada disso é o fim. Tudo isso são meios para chegar num fim. Tanto que o mundo vindouro ele é chamado de Olam Shekuló Shabat. Sabe tudo de cor isso aqui. Olam Shekuló Shabat. O mundo que é Shabat inteiro. Certo? Agora sim, nós estamos aqui em carne e osso. Sim. O ser humano precisa de referências. Se a gente não tem as referências, por exemplo, o senhor falou de Colossenses em relação aos tempos, às Colossenses não, Colossenses. Não, mas é que Colossenses é outra coisa. É pior do que a circuncisão. Olha, eu ia te dizer, eu ia te falar que esse era o hebraico original. Só se for da sua arqueologia. O Rabino Ventura chega a ser pior do que você, Birra. Esse é um corte, hein? É um corte. Esse dá um corte bom, meu. Mas eu não ia falar isso. Novo livro no Novo Testamento. Colossenses. Só tem um detalhe. Se Colossenses é na sinagoga dele, não vá lá. Não falei Não, eu falei que isso é uma questão de arqueologia do hebraico original. Mas é isso que vocês fazem com a nossa Bíblia. Não. Agora você já entendeu o que você faz com a nossa Bíblia. Peraí, deixa eu voltar. Hebraísta, você faz isso com a nossa Bíblia. Voltar lá com o Rabino Ventura. Nós estamos aqui em carne e osso. A nossa alma, a nossa Neshama, ela foi colocada dentro dessa realidade justamente porque aqui a gente tem a possibilidade de crescer. A gente no mundo espiritual, na casa do Abba, na casa do Pai, a gente não tem como crescer. Porque como é que eu vou ajudar alguém passando fome se lá não tem fome? Como é que eu vou ajudar alguém que está sem teto se lá todo mundo tem teto, está todo mundo sob as asas do Pai? Então a gente está aqui para crescer e para evoluir. E essa realidade aqui é muito desafiadora. Justamente por causa disso, a gente precisa do quê? A gente precisa de marcos, a gente precisa de referências. Pontos de partida. E de referência para a vida inteira, de partida, de chegada. Então, por exemplo, hoje, quem é referência... Eu devo estar falando uma coisa boa, os dois estão freneticamente escrevendo. Quem são as referências hoje da sociedade? Jogadores de futebol, cantoras, políticos. Meu Deus do céu, com todo respeito aos nossos irmãozinhos, mas as referências hoje são terríveis. Por quê? Porque falta. Quem é minha referência? Eu passei por uma situação anteontem. Por isso que eu te digo que Israel falhou. Não, eu vou te explicar que não falhou, a tua compreensão é errada. Apesar do senhor amar a Torá. E de verdade, eu não estou falando isso com... Todos aqui amam a Torá. E eu tenho um orgulho de ser brasileiro por conta disso. Vocês não têm ideia. É porque a Torá aponta Mas isso é uma compreensão... Não é uma compreensão certa a esse ponto. Mas vamos chegar lá. Agora... Isso. Eu passei por uma situação difícil. Quem é a minha referência? A situação que eu passei foi exatamente Yosef, José. Tô com a minha esposa aqui. Quantas vezes que você fala? Lady Lau. Ela fala tantas vezes também. Yosef, a história do Yosef. Que referência importante. Ele estava lá no buraco. Ele... Em um segundo, ele saiu do fundo do poço lá para cima. O que ele foi passar ali? Ele foi passar um refinamento. História de exílio, história de dificuldade. Eu vou falar pra vocês. Eu não entendo meus irmãos judeus. De verdade, eu não entendo. Tá todo mundo olhando pro Hamas, pro Hezbollah, pro... Eu olho pro Salmo, tem um Salmo que diz: Senhor, me ajude, nos proteja dessas nações aqui em volta, que querem apagar o nome de Israel da memória. Querem fazer com que o nome Israel não exista mais. A gente viu o faraó querendo fazer isso. A gente viu Nabucodonosor. A gente viu... Todo mundo tentar fazer isso. Mordecai. Aí quando a gente...
Ahasverosh. Aí quando a gente olha... Não, Mordecai não, né, Rodrigo? Não, desculpa. Cuidado, Rodrigo. É só pra poder descontrair. Quando a gente olha pra Torá, a Torá são referências. Os nossos filhos, eu ensinei os meus filhos a terem como referência Moshe, Avraham, Sara, Yosef. O ser humano precisa disso. O tempo é vida. E eu quero muito trazer para esse ponto. Tempo é vida. Quando o Eterno, ele santifica um dia, ele não tá querendo dizer que só esse dia é sagrado. Ele tá querendo mostrar, e aí a gente vai junto nessa direção. Ele tá mostrando pra gente que o tempo é sagrado. Só que eu vou pegar 1/7 desse dia, que é o dia central, e eu vou rasgar a cortina, utilizando uma expressão que os irmãos usam bastante. Eu vou rasgar o véu e eu vou mostrar pra vocês que o próprio tempo é sagrado. A primeira criação do Criador é tempo. E tempo é vida. Então, quando a gente fala, em primeiro lugar, de Shabat, a gente está falando de um dia por semana ser o dia inteiro focado nessa questão, para a gente compreender que o tempo é sagrado, que a vida é sagrada. Para quê? Para eu ir para o domingo com essa consciência. Para eu ir para a segunda-feira com essa consciência. Para eu compreender que a nossa vida é sagrada. E aqui a coisa transcende muito se é para judeu, se não é para judeu. É dessa mensagem, Mirra, que eu estou falando. Essa é a mensagem que o povo de Israel precisa levar para as nações. Onde a gente vai ver isso? Isaías 56. Quando ele fala e que o estrangeiro não diga, Deus me apartou da sua herança. E o que Deus diz ali? Pois todo aquele que se apegar nos meus mandamentos, todo aquele que quiser cumprir o Shabat, para não profaná-lo, Mehaleló, então eu darei para ele um lugar na minha casa mais querido do que a filhos e filhas. Aí vem os meus irmãos, muitos me atacaram por isso, você nunca. E também, se quiser atacar, ataca. Ataca agora, Mirra. Ataca agora, Mirra. Ele vai atacar. Aproveita. Ataque com amor. Fala, não, mas ali o profeta tá falando dos convertidos. Eu falo... Rashi Bifurash fala convertido. O Rashi fala muita coisa que eu sei porque ele falou e talvez você não... Bom. É verdade. Olha, tá rebatendo o maior rabino, comentarista da Torá. Não tô rebatendo, não. O Rashi tinha uma outra agenda educativa e política. Muitos falam, não, são os convertidos. Eu falo, claro que não são convertidos. Isaías não tinha que falar algo que já foi dito por Moisés. Que o convertido é um judeu, acabou, ele é um israelita, claro que ele tem que cumprir. Malbim, esse é um rabino também aceito em todas as yeshivot, todos os seminários rabínicos do século XIX. Ele diz o seguinte, Isaías 56 não está falando de convertido nenhum. Ele está falando que, ao se aproximar da era messiânica, várias nações vão falar, nós queremos cumprir as mitzvot. Nós queremos cumprir o Shabat. E isso é uma profecia, de acordo com o Malbim, demonstrando a aproximação da era ideal. Eu, como judeu, eu falo, bom, se o Todo-Poderoso quer isso, se ele está dizendo que isso aqui é um sinal da redenção final para toda a humanidade, o que eu tenho que fazer nessa história? Lutar contra isso? Quando eu vejo alguma pessoa que não é um judeu falando eu quero guardar o Shabat, o que eu preciso fazer? Não faça isso. Mas isso é o desejo do Eterno, ele quer que isso aconteça. Não faça isso. Eu sou muito religioso. Você é muito religioso, você não entendeu a essência da coisa. Então, agora, toda a questão, e aqui eu coloco muito firme, que é uma compreensão a respeito da essência do que é Shabat. A compreensão de que o povo de Israel é essencial dentro dessa transmissão, não é superior espiritualmente, não existe isso, não é superior etnicamente, mas tem uma responsabilidade histórica. Ele seria o ponto de partida. Não é só de partida, é o testemunho vivo. Que até hoje, tudo que acontece com a gente... Aí eu vou pedir pro senhor 30 segundos que o senhor... Mais ainda? Não, mas só pra ele falar que eu não deixei ele falar. Mais 30 segundos, Rabino. E aí, responde. Qual é o seu canal? Responde a pergunta. Marcelo Hebraísta. Mas responde, Rabino. Israel falhou? Se não falhou, o senhor tem 30 segundos. Por que não falhou? Ok, muito simples, não falhou. Por quê? Porque, em primeiro lugar, o Todo-Poderoso criou o ser humano
com seus limites. O Todo-Poderoso é onisciente, onipresente. E ele sabia, obviamente, que tudo isso aconteceria. Ele sabia mas aí o senhor tá parecendo muito mais... O senhor tá pegando meus 30 segundos? Para aí, por favor. Então, não, mas só pra completar. Ô, Rabino, eu já te dei 8 minutos. Né? Mas aí o senhor tá parecendo muito mais calvinista do que judeu. Mas ele não sabe o que é isso não, Calixto? Sabe. É aquele que considera já predeterminado. Olha, vai mexer. É teólogo também, rapaz. Aí a Rabino Ventura, fala. Vai, Rabino. Termina. O senhor só tem 15. Ok. Não, é errado. Vamos lá. O erro, eu também sou professor. Ok? O erro é parte importantíssima do aprendizado. Amém. Quando o Todo-Poderoso fala na Torá, ele diz o seguinte. Primeiro ele começa falando para Abraham. Abençoarei quem te abençoar e amaldiçoarei quem te amaldiçoar. Aí eu pergunto para os senhores, meus irmãos, e para os irmãos do YouTube também. Quem ia amaldiçoar Abraão se Deus estava dando para ele uma missão tão linda? Primeiro, as pessoas que não gostam da missão. E segundo, os descendentes de Abraão como seres humanos, às vezes iam pisar na bola. Às vezes iam ser odiados pela missão, às vezes por não atender às expectativas e assim por diante. A Torá inteira fala, vocês vão pecar, vocês vão errar, vocês vão pro exílio, vocês vão pro campo de concentração, vocês vão pra Inquisição, vocês vão pra Gaza, vocês vão para todos esses lugares e vocês vão aprender com isso. É um processo pedagógico a Torá. Obrigado, por isso, o erro, ele é algo esperado e ele é parte do processo de aprendizado. E ele está todo previsto na Torá, que aconteceria o erro e o aprendizado com ele.